Olá a todos e todas, meu nome é Bruno, sou professor de História Medieval da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do projeto de interseção entre a pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto e as escolas de educação básica estaduais da cidade de Ouro Preto. Eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, da graduação até o doutorado. Trabalhei durante 6 anos, entre 2010 e 2016, na Universidade Estadual de Goiás, também em um curso de graduação em História, formando professores, e desde 2016 trabalho na UFOP, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. Esse projeto ele é financiado pela FAPEMIG, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e tem como principal objetivo estabelecer um vínculo mais nítido e efetivo entre a pós-graduação das universidades e as escolas da educação básica do Estado de Minas Gerais. Nesse projeto, contamos com a parceria entre 2 programas de pós-graduação, o Programa de Pós-Graduação em História e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, ambos sediados na Universidade Federal de Ouro Preto. Esse projeto ele é fruto de um esforço coletivo, de um esforço colaborativo entre os professores e as estudantes dos cursos de pós-graduação de Comunicação e em História, e ele tem como principal objetivo, nessa interseção entre a educação básica e a pós-graduação, fornecer, ou não fornecer, mas proporcionar uma experiência de integração efetiva entre a educação básica e a educação a nível superior, pensando especificamente na pós-graduação. Essa integração ela se materializou num conjunto de oficinas oferecidas pelos estudantes e pelos professores dos 2 cursos de pós-graduação em 2 eixos principais. O primeiro desses eixos foi o marketing de conteúdo, onde as oficinas elas visaram a congregar junto com os estudantes e os professores da educação básica aspectos relacionados ao marketing de conteúdo, tendo em vista um maior contato com as tecnologias de comunicação do mundo contemporâneo, E essa integração, nessas oficinas, ela ocorreu a partir de, primeiro, uma oficina de captação de imagens, onde os e as estudantes das 2 escolas, participantes do projeto, a Dom Pedro II e a Desembargador Horácio de Andrade, puderam aprimorar o uso do celular para captar imagens, para a confecção de vídeos em trabalhos coletivos. As turmas foram divididas em grupos e, sob a orientação dos bolsistas do programa, eles puderam produzir de maneira colaborativa e integrada os vídeos, pensando a aplicação desse conhecimento na atividade docente e na prática cotidiana também, tanto de estudantes quanto de professores. E o outro conjunto de oficinas teve como objetivo uma atualização histórica, Pode parecer um pouco pretensioso um curso sobre atualização histórica, entretanto ele é extremamente válido à medida que dentro da pós-graduação nós temos uma produção de conhecimento de ponta dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, tanto na comunicação quanto na história. Essas oficinas, tanto a de marketing de conteúdo quanto de atualização histórica, têm esse objetivo, ou tem esse anseio, de trazer um conhecimento talvez mais a nível de pós-graduação, conhecimento acadêmico, trazê-lo de forma mais expressiva para a educação básica. E dentro das oficinas de atualização histórica, buscou-se trazer essas pesquisas a nível de pós-graduação e apresentá-las à pós-graduação, tendo em vista 2 objetivos. O primeiro desse objetivo é exatamente proporcionar uma perspectiva para os professores da educação básica, para os estudantes, que seja distinta de aspectos de uma educação básica regular, como, por exemplo, os livros didáticos, Então, de certo modo, contrapor o livro didático a uma produção acadêmica, etc. Não que sejam distoantes, mas complementares entre si. E, além disso, essas oficinas tiveram o objetivo de ser um convite tanto para os professores da educação básica quanto para os e as estudantes, de modo a chamá-los, a convidá-los a conhecer um pouco mais tanto a Universidade Federal de Ouro Preto quanto os seus cursos de pós-graduação.
Me chamo Beatriz Rezende, sou professora de História da Rede Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e também sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. E a minha área de estudo, de atuação, é a História Antiga, atualmente, mais especificamente, o ensino de História Antiga. Bom, meu nome é Fábio Jolie, eu sou professor de História Antiga na UFOP desde 2011. Eu pesquiso principalmente o tema da escravidão antiga, com foco em Roma, mas na linha de uma história econômica e social. A gente teve a ideia de fazer as oficinas do projeto, eu participei de 2 dessas oficinas com a temática de História Antiga. Inclusive porque no nosso primeiro questionário, que foi feito ainda no ano de 2024, nós enviamos um questionário para as 2 escolas que participaram do projeto e perguntando, tanto para os professores quanto para os alunos, quais eram os 3 principais temas que eles gostariam de aprofundar, de estudar, com uma outra perspectiva nessas oficinas. E a gente teve uma resposta bem expressiva da História Antiga, principalmente por parte dos alunos, Então, 49,3% dos alunos responderam que eles gostariam de estudar a História Antiga, Tinham outras opções, então eles tinham 3 opções, mas no conjunto somado, a História Antiga recebeu aí, quase metade dos votos. E aí a gente constatou pelas respostas, que esse interesse partia principalmente dos alunos. E os povos que foram citados nominalmente foram os povos grego, romano, que estão ali numa perspectiva ocidental, mas também os egípcios, mesopotâmicos, maias, incas, astecas e também povos nativos americanos e povos africanos. Então, isso chamou bastante atenção, porque a gente percebeu, então, que eles esperavam estudar um pouco mais, não só sobre aqueles povos que já são conhecidos, de uma perspectiva ocidentalizante, mas também havia um interesse por povos antigos da África, povos antigos do continente americano. Então, nosso primeiro passo foi fazer a oficina com os professores, levando esses dados, levando algumas das respostas dos alunos e conversando com eles sobre como é que era o planejamento deles, de aulas e de atividades sobre esse tema. A gente fez esse encontro em março de 2025, foi na Escola Estadual Dom Pedro II, e os professores participaram, foi durante um sábado letivo, então os professores participaram, e professores de várias áreas, mas inclusive das áreas de humanas também. Então, o que a gente colheu foi uma roda de conversa, um bate-papo, mais especificamente sobre esse trabalho, esse planejamento de aulas que tocassem em temas ligados à antiguidade. A gente teve participação não só dos professores de história, nas suas falas, mas também de professores de filosofia, de sociologia, professores de geografia, e percebendo que, na verdade, a antiguidade ela toca outras disciplinas do currículo, de forma interdisciplinar. Eu ministrei 2 oficinas, uma oficina sobre história ambiental, no Egito e na Síria e Palestina, eu sou professor de medieval, então me interessa essa região do Mediterrâneo Oriental, e uma outra oficina sobre animação japonesa, como trabalhar a animação japonesa em sala de aula. Uma experiência muito boa, muito nostálgica para mim, principalmente porque eu gosto muito de animação japonesa, então foi muito bom trocar ideias com os estudantes do ensino médio, em um outro espaço de parceria que a gente estabeleceu, foi com o Museu Casa Guinhar, em Ouro Preto, deixando aqui já o agradecimento com toda a equipe do Museu Casa Guinhar pela acolhida e pela parceria estabelecida durante a segunda etapa do nosso projeto.
a nossa conversa, nosso diálogo foi muito baseado, né, em mostrar para eles alguns dos filmes e séries mais famosos, alguns, né, dos anos 2000, como por exemplo Troia, Gladiador, né, mas que são obras que ainda permeiam esse imaginário e que de certa forma eles ainda têm algum contato, alguma influência, até obras que alcançam a geração deles também, como por exemplo Percy Jackson, como por exemplo, né, os jogos, os games, God of War, Assassin's Creed, né? Então essas são as referências que muitas vezes eles têm sobre a antiguidade. Então foi uma conversa muito mediada no sentido de que eles sabem que nem tudo, né, que está exposto ali realmente conta a história da antiguidade de uma forma histórica, né? Mas eles também tendo essa consciência, eles se interessam muito nas aulas de história por entender então o que seria essa antiguidade, o que tem de realista, o que tem de ficcional, né? Muitas das vezes qual que é a intencionalidade dessa ficção. Por exemplo, no filme 300, né, um ponto de vista sobre Esparta, mas contado de uma perspectiva americanizada, de uma perspectiva que fala muito mais sobre as guerras dos Estados Unidos e a sua construção ideológica narrativa como império, do que, de fato, sobre Leônidas e os seus soldados, né? Então, também foi constatado que os alunos têm interesse por essas discussões, principalmente porque eles se veem como protagonistas, eles veem que eles podem participar, que eles conhecem sobre o tema e eles se engajam em um debate mesmo, né? Além disso, a própria dinâmica de ter a possibilidade de jogar, né, de fazer uma imersão nesses universos, é algo que traz, né, bastante encantamento e engajamento. Então, quanto mais os alunos trazem essas experiências, né, de jogar, mais a gente entende como professor também a necessidade da gente apostar em recursos tecnológicos. Às vezes não necessariamente tecnológicos, né, porque isso depende da estrutura de cada escola, mas na gamificação. Então eu levei para esses alunos alguns exemplos de como que, né, para os alunos e para os professores, de como que eu tenho aplicado no ensino fundamental a gamificação de alguns temas, como por exemplo, né, trabalhando os 12 trabalhos de Hércules a partir de pequenas missões para os alunos, né, em que eles participavam em grupos. Eu ministrei uma oficina de atualização bibliográfica sobre escravidão romana. Então a ideia foi apresentar aos alunos e professores presentes, né, como hoje, né, se tem estudado o tema da escravidão romana e, sobretudo, mostrando, né, a diversidade documental que temos disponível para estudar a vida dos escravizados, das escravizadas na Roma Antiga, não é? Em geral, os livros didáticos que são utilizados nas escolas, né, você tem uma visão ainda muito restrita da escravidão e ainda muito ligada, né, ao tema da guerra. Então, o escravo aparece muito mais como um produto da guerra, né, que depois passa a ser utilizado na produção agrícola, na produção manufatureira. Então, busquei apresentar outras fontes, né, que mostram um pouco da vida social, da vida material dos escravos, né, durante o período da história romana. Na montagem da oficina, eu pensei em fazer comparações entre a escravidão antiga e moderna. Geralmente a imagem que se tem da escravidão, né, no Brasil, né, naturalmente, né, é muito ligada ao modo como se desenvolveu, né, o sistema escravista no Brasil e onde os escravos eram utilizados aqui. E muitas vezes, né, se perde de vista as peculiaridades, as especificidades da escravidão no mundo antigo, onde ela coexistia com outras formas de trabalho compulsório e, sobretudo, tinha um impacto muito grande na cultura política antiga. O nosso diálogo, né,
da área com os professores do ensino básico hoje em dia, principalmente para a gente ter uma conversa sobre o que tem sido, o que chegou nos livros didáticos, nos materiais didáticos, na formação que esses professores têm, né? As formações continuadas, formações como a nossa, né? Que são em parceria com a universidade. Quais são os materiais de estudo mesmo, né? Bibliografia que eles têm tido acesso para trabalhar com essa nova perspectiva de história antiga. E nesse diálogo a gente teve falas muito plurais, muito múltiplas, né? De professores que relatam uma busca ainda um pouco solitária, né? Uma busca individual, por interesse mesmo e por entender que esses são temas primordiais, né? Que tem que ser trabalhados dentro de sala de aula, que a gente deve romper com a ideia de uma antiguidade centrada só em Grécia e Roma. Então, muitos deles, professores de filosofia, relataram, né, buscar filosofias de povos africanos para trabalhar nas suas aulas, né, trazendo mitologias, trazendo ideias que remontam ao período da antiguidade. E a gente tem também, né, a gente teve os professores de história mencionando que os alunos têm muito interesse, principalmente por conta da cultura pop, né? Então, esse passado, embora tão recuado, ele está muito presente no cotidiano das crianças, né? No cotidiano dos adolescentes, através de filme, através de games, né? Através até mesmo de memes. Eu acho que a contribuição para os alunos e professores da escola pública com essa oficina, que está nesse projeto maior, né, foi abrir algumas possibilidades de estudo de temas, né, que são tratados na academia de uma maneira, né, que ainda não chegou completamente ao ensino fundamental, ao ensino médio, né. Então, a proposta foi trazer sugestões para trabalhar temas além do livro didático, que é o material, né, disponível, né, para alunos e professores. Em um levantamento feito pela pós-graduação em História, a gente percebeu que mais ou menos 80%, vou colocar 90%, 12 das estudantes formados na pós-graduação, dos mestres ou doutores formados pela pós-graduação em História, 90% encontram postos de trabalho na educação, em diversos níveis. E desses 90%, a maioria, eu diria 90%, né, desse percentual, encontra trabalho na educação básica. Então, a maioria dos mestres e doutores formados na Universidade Federal de Ouro Preto encontram, no curso de História, encontram trabalho, quando terminam a pós-graduação, encontram trabalho na educação básica, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, diante dessa perspectiva, a pós-graduação em História, ela deve pensar o seu direcionamento, ou pensar, de certa forma, a sua formação, tendo em vista que há uma mudança nesse panorama, onde postos de trabalho oferecidos por uma educação superior, né, pela ampliação dos cursos superiores pelo Brasil, encontra, de certo modo, nos últimos tempos, uma certa parada, né, se torna mais lento, ou até mesmo para a ampliação, né, desses cursos de pós-graduação, mas a formação continua a nível de pós-graduação, a gente continua formando mestres e doutores. E uma vez que não há postos de trabalho na educação superior para todos e todas, essas pessoas elas encontram, né, em outras possibilidades para entrarem no mercado de trabalho, como por exemplo a educação básica. Então, esse projeto, ele de certa forma tem o objetivo de complementar ou de contribuir para a formação dos pós-graduandos e das pós-graduandas da Universidade Federal de Ouro Preto, tendo em vista essa possibilidade, né, de já prepará-los e prepará-las para esse mercado de trabalho ou esse possível mercado de trabalho na educação básica. Então, de certo modo, para os
as estudantes, né, os mestrandos e doutorandos que participaram do projeto, esse esforço teve esse sentido, né, de contribuir na formação, tendo em vista o principal local onde as pessoas vão encontrar trabalho futuramente. Além disso, é uma educação básica pública, né? Então, nós estamos formando em uma universidade pública profissionais que vão atuar em ensino a nível público, né? Então, se nós podemos considerar que essas pessoas vão encontrar trabalho na educação básica, é a educação básica pública que vai receber esses profissionais, em sua grande maioria, né? Eu diria que 100% ou 99% dos mestres e doutores vão trabalhar na educação básica em nível público. Isso é bem interessante, né? Esse retorno, né, da educação pública para a educação pública. Eu sou o professor Frederico de Mello Brandão Tavares, estou na Universidade Federal de Ouro Preto há 12 anos, atuando no curso de jornalismo na graduação e junto ao programa de pós-graduação em comunicação, os cursos de mestrado e doutorado. Meu nome é Nicolas Costa, eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Participei do projeto, além de outras atividades, ministrando 2 oficinas, né, no campo da comunicação, em conjunto com a minha colega Ariane Stephanie, que é doutoranda na Universidade Federal de Ouro Preto, e sob a supervisão dos professores Frederico Tavares e Débora Lopes, né, ligados ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto. Foram ministradas 2 oficinas, né, 2 temas, né, de oficina, uma voltada à captação de vídeo com celular, né, na qual a gente propôs ensinar os alunos e professores também algumas técnicas de gravação de vídeo com celular, voltadas para as redes sociais, mas também com bastante foco na criação de roteiro e na importância de um roteiro que combate a desinformação, de um roteiro que não seja nocivo, né? E a segunda oficina, ela foi voltada a esse consumo, né, dos conteúdos nas redes sociais, onde nós propomos capacitar, né, esses alunos e estudantes a entenderem esses conteúdos que eles consomem na internet e entender quando que um conteúdo pode ser nocivo, quando não pode ser nocivo, quando compartilhar um conteúdo e quando não compartilhar. Foram oficinas muito importantes, muito interessantes, porque tanto uma quanto a outra, por princípio, conseguiram unir o projeto com a comunidade. Houve presença de docentes, discentes, pessoas que convivem dentro das escolas, e ambas tiveram um papel fundamental de, por um lado, introduzir conteúdos, mas também, por outro lado, por ouvir, a partir desses conteúdos, as experiências das pessoas e a maneira como essas pessoas lidam com esses assuntos, a captação de imagens e a produção de conteúdo para mídias digitais, que de certa forma fazem parte do cotidiano de todos nós hoje em dia, mas que olhados pela ótica do ensino, da educação e principalmente do ensino de história, podem ser vistas sob diversos ângulos, e é um pouco sobre isso que a gente tentou falar e desenvolver. Foi muito interessante a gente trazer essa questão da divulgação científica nas redes sociais, né? Porque durante esse processo a gente deixou claro para os professores e estudantes que a internet ela pode ser um espaço onde esses conteúdos sejam positivos para a sociedade, né? Trazendo informação de qualidade, né? Combatendo desinformação, né? Que é muito importante nesse meio. A gente teve 2 momentos principais. Um de exposição dos conteúdos, que estava muito ligado a uma espécie de explicação do que era, né, a captação de imagens, do que era a produção de conteúdo, pensando aí o marketing digital. Esse processo, essa exposição aconteceu a partir dos bolsistas, na interação com os docentes e com o público de ambos os dias em que as oficinas foram realizadas, as oficinas de comunicação. E durante
os 2 dias, a gente teve também um segundo momento que foi de produção prática de conteúdos a partir do que foi ensinado e aprendido nesse primeiro momento, que foi o primeiro momento teórico. Então a gente teve na oficina da Escola Dom Pedro II alguns grupos que realizaram alguns vídeos voltados para a divulgação científica, a partir de algumas questões específicas relacionadas ao ensino de história, ao universo da história como disciplina. E também no segundo momento, na Escola Horácio Andrade, a gente teve um momento prático, pensando também a divulgação científica a partir do marketing digital, de conteúdos voltados para as redes sociais digitais. Em ambos os momentos, né, tanto no primeiro dia quanto no segundo, a gente, após essa prática, a gente teve um momento de reflexão, e me parece que foi muito interessante porque, ao praticar e ao mesmo tempo refletir sobre a própria prática, houve uma espécie assim, de consolidação momentânea do que foi ensinado, mas também do que foi aprendido, e mais do que isso, do que pode ser levado para o público que não estava lá conosco nesses dias, considerando que o universo da escola, né, o corpo, né, de professores, de alunos, é muito maior do que o que esteve conosco, e que certamente também vai se beneficiar do que foi ensinado e aprendido ali. E de forma geral, assim, eu acredito que essas oficinas, né, da comunicação, elas foram muito importantes para as turmas, né, para que foram apresentadas. Nós apresentamos nas escolas de Ouro Preto, né, na Dom Pedro II e na Horácio Andrade, né, que são escolas estaduais. E assim, foi muito interessante ver a adesão dos alunos e dos professores, o interesse dos professores também em criar conteúdo para as redes sociais, em ensinar também através das redes sociais. E é isso, assim, foi um projeto que conseguiu, através dessas oficinas, né, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, que foi capacitar realmente esses alunos, né, esses estudantes e esses professores a compreender melhor esses conteúdos que estão disponíveis nas redes sociais e a construir também, né, a criar também conteúdos relevantes, né, para o meio digital. A comunicação como área, ela por natureza é uma área muito interdisciplinar. Ela dialoga historicamente com várias áreas, sejam elas áreas do saber, sejam elas saberes propriamente ditos de ligados a diversas manifestações culturais ou a diversas sociedades e ambientes. E participar do projeto, um projeto de ensino de história, em diálogo com a produção de conteúdos, em diálogo com questões contemporâneas como a inteligência artificial, a desinformação, dentro, né, de um escopo que é o ensino de história, do ponto de vista da comunicação, acho que é um encontro que todo mundo sai ganhando, principalmente porque a comunicação, mais do que oferecer, né, uma expertise, um conjunto de saberes referentes à técnica, referentes à linguagem, né, a comunicação também está muito olhando, né, de certa forma, para aquilo que é a interação social, ou seja, para como a gente pode não só produzir conteúdos sobre certas linguagens, traduzir esses conteúdos a partir de certas especialidades, visualidades, né, sonoridades, mas também a partir daquilo que seria a criação de uma narrativa, e de uma narrativa que saiba traduzir o mundo para que muita gente possa compreendê-lo. E isso está diretamente ligado ao fato de que nos interessa olhar para as interações sociais como um todo. Então, o ambiente escolar é um ambiente de interação, o ambiente social é um ambiente de interação. Como interagir esses dois ambientes que são, por natureza, interacionais? Eu acho que o papel da comunicação está muito nesse lugar, ainda que seja importante pensar as tecnologias, as linguagens, mas também pensar a interação, e nesse aspecto, o encontro da história com a comunicação em relação ao projeto, me parece, foi muito feliz. Olá, meu nome é Lucas Câmara, eu sou formado em História, em licenciatura, pela Universidade Federal de Ouro Preto, e eu sou professor aqui na Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade desde o ano de 2018. Eu sou Giovanni Fontes, professor de História da Escola Dom Pedro II, em Ouro Preto, Escola Estadual.
Leciono nessa escola há 8 anos, mas minha graduação eu tenho 20 anos dela e leciono também há 19 anos. A escola participou desse projeto junto à Universidade Federal de Ouro Preto. A gente recebeu alguns equipamentos, especificamente recebemos um computador, uma câmera fotográfica. Então, nós recebemos um computador, uma câmera fotográfica e um projetor, se não me falha a memória, né? E eles estão sendo utilizados aqui na escola. Eu acho que só a câmera fotográfica ainda a gente precisa estabelecer um projeto melhor para poder utilizá-la, mas ela está armazenada em controle da direção, e os outros equipamentos eles estão já sendo utilizados no nosso cotidiano, né? Os computadores para os professores poderem projetar suas aulas e os projetores, né, circulando dentro das salas de aula ou então em algum tipo de suporte, né? A experiência foi enriquecedora tanto para os professores como para os alunos. Aprender a usar os equipamentos que nós ganhamos nesse projeto, como câmera, o microfone, o chroma key, o computador e o data show, está sendo muito importante para a escola. Nós estamos num período de reforma na escola, mas futuramente a gente vai ter essa sala de informática que esses equipamentos já serão utilizados lá. E o projeto, eu acho que foi um projeto muito importante aqui para a gente, principalmente para os alunos que agora estão na segunda e na terceira série do ensino médio, para que eles tivessem contato com temas que a gente acaba não conseguindo trabalhar dentro de sala de aula, né? Então, coisas que fazem parte do componente curricular, mas que acabam ficando um pouco de lado, porque como o currículo ele é muito corrido, a gente acaba tendo que selecionar as principais temáticas. Então a gente pega algum exemplo na área de história, né, como foi feito com os professores da UFOP aqui, nas oficinas que nós tivemos, e que essas oficinas falavam muito, por exemplo, sobre civilizações americanas pré-colombianas, né, que participavam desse projeto, que participaram desse processo. Então isso fez com que fosse um acréscimo a mais naquele conteúdo que já estava sendo trabalhado dentro de sala de aula. Já as oficinas que a gente teve na área de comunicação, né, nas oficinas voltadas principalmente para a produção de conteúdo digital para as redes sociais, foi bem interessante porque trouxe algumas informações e algumas discussões do como é que se produz, como é que isso é feito, por que isso é feito, quais são as causas, quais são as consequências, como é que afeta os nossos estudantes. Eu acredito que as discussões tenham sido muito válidas e, né, não só a discussão, mas a parte prática também, né, de poder pegar um vídeo, produzir esse vídeo, saber como é que edita esse vídeo, levar para a internet. Os conteúdos aplicados em história, principalmente, foi da história antiga. Falaram também de Grécia, de Roma. Foi mostrado no Museu Guignard, uma parceria que a gente teve também, como as aulas eram realizadas em Juiz de Fora, por uma estudante aí da UFOP. Os alunos acharam muito interessante fazer jogos com a matéria, em vez de só o livro e o quadro. Além também de ter tido oficina para os professores. Os professores tiveram oficina de como se comportar numa câmera, de como se apresentar e de como utilizar o equipamento. O conhecimento que a gente produziu aqui, ele trouxe uma nova visão para todo mundo que participou, né, tanto estudantes como professores. Para mim, especificamente, eu acho que as discussões foram extremamente válidas, principalmente sobre questão de rede social, né? Eu que estou na linha de frente, que preciso ter contato com esses estudantes, com as celulares o tempo todo, sou eu que vou conseguir dar uma orientação para eles, então saber como funciona, saber o que me permite também trazer isso para eles. Então, acho que o contato, né, resumindo, o contato escola, universidade, formação continuada, contato professores da universidade com professores da escola, o aprimoramento nas discussões, né, trazer os estudantes para a participação, também foi algo que, somando tudo, foi extremamente positivo. Foi uma experiência bastante interessante, assim. A
a integração, né, entre os professores, os alunos, nós da pós-graduação, né, os doutores. Essas oficinas, né, aconteceram como um bate-papo bastante interessante, onde nós tivemos muitas trocas, inclusive com jovens que estão consumindo mais esse tipo de conteúdo, que têm novas ideias para a gente tratar esse conteúdo. Experiência enquanto professora de história, né, de ter participado desse projeto, só me abriu os olhos, me abriu, né, portas para entender que essa relação entre universidade e escola, ela precisa ser constante, né? Nós que estamos na sala de aula, precisamos, né, desse diálogo com a universidade, até mesmo para mostrar o que a gente tem feito, para ter acesso a novas formações e para conseguir divulgar esses trabalhos para outros colegas, né, no estado e também a nível nacional, né, para a gente trocar essas informações e para a gente conseguir entender o que pode funcionar ou não na nossa sala de aula. Acho muito importante a saída da universidade à escola, né, sobretudo dos cursos de licenciatura, porque geralmente essa relação fica muito restrita aos estágios supervisionados, né, de modo que esses projetos de extensão permitem um contato, né, mais próximo com a realidade escolar e num período de tempo maior. Acho que tanto a universidade quanto a escola saem ganhando, né, com essa parceria. Então o projeto, ele aproxima a rede pública municipal da universidade, o que de certa forma é também, ou melhor dizendo, significa uma aproximação da universidade com a comunidade local, com a cidade de Ouro Preto, com as cidades do entorno. Então a rede pública, ela é um espaço que sempre, historicamente, vai reunir diversas pessoas de diversos lugares, né? A rede pública de ensino, pessoas que vêm de diversas histórias, que estão ali reunidas para estudar, crianças, jovens, adolescentes, com distintas histórias de vida, e está todo mundo ali reunido, e o fato da universidade, via projetos, chegar a esses lugares é também uma forma da gente fazer uma ponte, criar formas de contato que possam, tanto imediatamente, dentro da função do projeto, aproximar um certo conteúdo e uma forma de divulgá-lo, né, portanto, dentro de um espaço, mas também plantando uma semente para ações futuras ou mesmo para uma certa cidadania das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos próprios universitários e professores, uma vez que a gente, ao pensar a divulgação científica, ao pensar a divulgação de conteúdo, a gente também está pensando na comunicação e na educação como direitos que a gente tem que sempre cuidar, zelar e fazerem existir. O vínculo entre a Universidade de Ouro Preto e a escola pública é de suma importância. Afinal, nós estamos em Ouro Preto e ela tendo um vínculo, os alunos vão ser capazes de entender mais e mais que a universidade é o local deles também. Através desse contato com professores, já perdem um pouquinho o medo da universidade e pleiteiam novas oportunidades da universidade. O contato também com os professores e os estudantes, tanto de mestrado como doutorado, com os professores da nossa escola, foi interessante para trocas de informações e trocas de conteúdo também, troca de experiências. Eu acredito que os vínculos que a universidade possa ter com a escola pública e a escola pública com a universidade são de troca, porque muitas vezes o que a gente estuda na universidade é muito teórico e que precisa ser aplicado na prática, e a escola está aqui para poder aplicar na prática aqueles conhecimentos que a universidade produz. Mas ao mesmo tempo a gente precisa do conhecimento teórico produzido na universidade para poder aplicar da maneira correta aqui dentro da escola. Então, quanto mais próximo, quanto mais ligados estiverem os projetos de extensão do ensino básico, da rede básica, com a rede superior, com o ensino superior, mais a gente consegue aplicar teoria e prática e construir algo em conjunto que beneficie os dois lados. A gente vê, ou a gente sente um certo distanciamento entre a universidade e a sociedade, né? Nesse mundo, né, onde há uma profusão de produção de saberes, né? Tá tudo muito pulverizado,
principalmente pelas mídias e redes sociais, o papel da universidade é extremamente importante, né? E vir para esse ambiente de divulgação do conhecimento, de marketing de conteúdo, é extremamente importante, pensando também nos anseios de uma história pública, né? Uma história pública que seja ativa nesses espaços públicos, né? Especificamente as escolas, e que tenha essa preocupação de uma educação inclusiva em um sentido amplo, inclusiva no sentido de participativa também, né? Pensando exatamente esse desafio da produção de conhecimento na universidade e da divulgação desse conhecimento para um público mais amplo, para uma sociedade que financia a própria universidade. Então, para as escolas, esse projeto teve uma das propostas, esse benefício de fomentar, né, a produção do conhecimento, ou de trazer o conhecimento da universidade de uma maneira mais direta e efetiva para o próprio espaço, né, escolar, tanto no nível do marketing de conteúdo, quanto no sentido de uma atualização histórica, ou de uma interseção entre o conhecimento histórico produzido na universidade e o conhecimento produzido dentro, né, das escolas, sem estabelecimento de hierarquias, a partir de um diálogo e de interseção efetivos, né? Tendo em vista que uma das palavras-chave do projeto é exatamente a interseção.